Legal. Boa Bom, noite, professor. e aí? Tudo bem, Andréia? Tudo bom, e Boa senhor? noite. Tô bom, graças a Deus, tudo bem. Tudo Tá bom. certo. Vamos lá. Boa noite, meninas. Elisete, Kelvina, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje a gente tem algumas missões para fazer. Missão 1. A aula, né? Lógico, a gente vai terminar a apostila. Aí eu vou falar para qual apostila a gente vai. Vou explicar a prova. Então, a aula de hoje é bem importante e a gente tem várias coisas para fazer, tá bom? Durante a explicação da prova, pode perguntar. Caso você tenha alguma dúvida, a gente conversa. Esqueceu o que? Vai pegar a minha. Pera aí, meninas, rapidinho. Pode usar a minha. Vou pegar. Onde está a régua aí? Eu acho que está no capítulo 18, eu acho. Não está a régua, se for, é essa a aula de hoje. Acho que é capítulo 18. Tá bom? Isso. Não é 18 e 19? Acho que é 18 e 19, não é? É. Tá bom? Show de bola. Vamos lá então. Boa noite, galera. Ô, pessoal, boa noite. Olha a galera do Meet aí. Boa noite. Show de bola. Vambora. Hoje é dia de ter mais conhecimento, Enedina. Boa noite, Elaine. Bora, galera. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu só reforçar que a aula vai começar aqui. Quer dizer, que a aula já começou. Ou não estejam querendo entrar. Aqui está o... Show de bola. Aê. Beleza. Show, vamos lá. Como de costume, como a gente tem feito na última aula, mais especificamente, esse código aqui, ó, se você puder mandar isso aqui escrito lá no meu número pessoal, cuidados paliativos. Se puderem mandar, por gentileza, meninas de casa e a galera aqui também. Manda escrito para mim no meu número pessoal, não no grupo, tá? No meu número. Cuidados paliativos. Aí, Lucas, posso mandar quando a aula acabar? Pode mandar, não tem problema. Mas mandem, porque eu vou dar um pontinho a mais para você, porque você está presente. Então, é um bônus, um reconhecimento do seu esforço em estar presente na aula, tá bom? Então, se não quiser mandar agora, pode mandar quando a aula terminar, mas tem que mandar, beleza? Que aí eu coloco um pontinho a mais lá para você. Hoje, nós vamos conversar sobre psicologia do idoso e depois sobre... Oi, professor. Oi? Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, eu não escutei o que você falou anteriormente. Para mandar essa palavra aí, ó, códigos paliativos, lá no meu número particular. Ah, sim, tá. Só mandar escrito isso, é só você mandar escrito cuidados paliativos. Só isso, Tá. que aí eu vou colocar Obrigada. Imagina, você acha? Que aí eu vou colocar um pontinho a mais para você, tá bom? Por você estar presente. Tranquilo? Se puderem mandar agora, é melhor. Se não der, pode ser no final da aula, mas não se esqueça, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre psicologia do idoso e sobre o paciente em estágio terminal. Vamos lá. Na aula passada, conversamos sobre segurança no ambiente domiciliar, e aí vocês devem se lembrar que não que a casa seja perigosa, não é isso. Não é que a casa é malvada e quer fazer mal para o paciente, ou, né? Não é isso. É que muitas vezes
o ambiente pode se tornar realmente um ambiente domiciliar, né? A casa da pessoa, a minha, a sua casa, pode sim, por conta de algumas coisas, se tornar perigoso. Pode realmente colocar a nossa saúde em risco. Pode, por exemplo, proporcionar uma queda. E aí a gente conversou bastante sobre queda, falou. Pode ser por conta de um tapete, piso escorregadio, sapatos e brinquedos espalhados pela casa, baixa luminosidade no local e outras questões que a gente conversou. Então, é imprescindível que o cuidador, que a cuidadora, se preocupe com a segurança no ambiente domiciliar. É fundamental, isso precisa acontecer, porque nós estamos preocupados em garantir qualidade de vida para o paciente. E isso passa também por me atentar a itens que possam colocar em risco a segurança dele, tá bom? Depois falamos sobre as fases do desenvolvimento infantil, e aí dividimos em duas partes: o desenvolvimento físico, desenvolvimento motor mesmo, andar, caminhar, correr, pular, saltar, levantar a cabeça e por aí vai. E também falamos sobre o desenvolvimento intelectual, digamos assim. E aí a gente conversou bastante sobre isso, quando é que ele começa a falar, quando é que começa a reconhecer os pais, quando é que começa a entender mais sobre sentimentos, enfim, muito importante, porque o cuidador aqui também, quando tem um olhar analítico, crítico, pode falar para os pais, sei lá, olha, essa menina, esse menino, seu filho, sua filha, por exemplo, nessa fase já deveria estar fazendo isso, isso e aquilo. Talvez ainda não seja o momento dele, mas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque talvez ele tenha alguma doença, algum transtorno. Então, esse olhar é muito importante também, mas a gente falou, a aula está gravada, está lá no YouTube. Não deixem de conferir e rever a aula e tudo mais. Bom, os dois assuntos iniciais da aula de hoje são esses aí, ó. Psicologia do idoso, e aí eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai conversar, e, posteriormente, paciente em estágio terminal. Vamos lá. Nesse capítulo 18, que é o primeiro capítulo que a gente vai ver hoje, nós vamos nos atentar a essa história de psicologia do idoso. Então, a gente vai entender o que é isso, o que será que é psicologia, o que será que é psicologia do idoso, será que psicologia e psicologia do idoso significam a mesma coisa? Por que é que o cuidador precisa saber sobre, qual que é a importância do cuidador saber sobre psicologia do idoso, qual que é a relevância, por que ele tem que saber, onde é que ele pode utilizar, quando utilizar, a gente vai conversar sobre isso, e vai dar alguns exemplos de situações que o cuidador precisa também estar atento, tá bom? Então a gente vai aprender sobre psicologia do idoso e compreender desafios enfrentados pelo cuidador, tá bom? Principalmente relacionados a dificuldade de memória, demência e até mesmo desorientação. Uma aula bem informativa, com certeza vai ser bem legal, tá bom? Como sempre, se você não entender, pode perguntar, me parar, a gente conversa. Opa, quase que eu entreguei o ouro. Pessoal, o que vocês entendem por psicologia? O que vocês acham que é isso? Alguém já ouviu falar? O que vocês têm a dizer? Psicologia. Pode ser as meninas aqui do presencial e a galera de casa também. Oi, Gelza, boa noite. Boa noite, Gelza. Boa noite. Beleza. Oi? Oi? A pergunta de novo, eu não entendi. Você quer saber a pergunta de novo? Eu não entendi direito. O que é psicologia? O que você acha que é psicologia? Tá. Vou pensar aqui. Não, imagina, pode pensar.
Assim, ó, Lucas, eu acho que psicologia é aquilo, aquilo e aquilo. Ou, olha, eu acho, não tem problema se você errar. A ideia é a gente discutir e tentar entender. Vamos lá. Tá aí, ó, a resposta. Psicologia. E aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Toda vez que você se deparar com uma palavra que tenha esse finalzinho aqui, ó, geralmente, ó, finalzinho logia, tá? Toda vez, ou pelo menos a maioria das vezes que você encontrar uma palavra que tenha esse finalzinho logia, isso vem de logos, vem de estudo, né? Fisioterapia, então, deixa eu ver, sociologia, estudo da sociedade. Fisiologia, estudo do funcionamento do nosso corpo. E por aí vai. Então, toda vez que você se deparar, tem histologia, tem várias logias aí. Esse logia faz menção, essa parte logia, a logos, significa estudo. Então, a psicologia é o estudo de alguma coisa, porque tem logia no final. Estudo do quê? Para entender, você tem que ir para o início da palavra. Psico. Então, é o estudo da psique, da mente. Mente, vontade e emoção. Nós, seres humanos, somos dotados. Temos mente, vontade e emoção. Você tem as suas vontades. Muito provavelmente são diferentes das minhas. E está tudo certo. Cada um tem a sua vontade. Você analisa a mesma situação que eu de um jeito diferente. Talvez eu sinta de um jeito, você sente de um outro jeito. Você pensa de um jeito diferente do que eu penso. Porque somos seres humanos diferentes. Duas pessoas diferentes. Criações diferentes. Experiências de vida diferentes. Personalidades diferentes. Então, a psicologia é o estudo que vai estudar, aqui ó, faz menção, né? Vai estudar a psique, a alma humana. Mente, vontade e emoção, tá bom? Então, psicologia é o estudo dos processos mentais e do comportamento humano. O ser humano, nós temos comportamentos também. Quando eu estou com fome, eu tenho um comportamento. Deixa eu só... Quando eu estou com fome, por exemplo, eu tenho um comportamento, né? Quando estou com medo, tenho outro comportamento. Quando estou com frio, tenho outro comportamento. Quando me sinto à vontade em um grupo que eu gosto, sei lá, de amigos, de alunos, sei lá, eu tenho outro comportamento. Vejam, nós somos marcados por comportamentos. Então, você tem um comportamento, eu tenho outro comportamento, tem aqueles que têm um comportamento, como é que eu falo? Mais inclusivo, mais participativo, aqueles que gostam de falar, que gostam de participar, que gostam de interagir, outros nem tanto. São mais na deles, vai? São mais discretos, talvez mais introvertidos. Tá tudo certo. Por quê? Um comportamento está baseado na sua psique. Então, geralmente, ajo de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sinto. Se sinto saudades da minha esposa, se eu fico muito tempo sem vê-la, quando a vejo, corro, é um comportamento, correr e abraço. Beijo, se for o caso, né? Beijo e abraço. Dou um cheiro, um abração nela. Por quê? É um reflexo da minha emoção. Eu senti saudades, corri até ela, abracei e dei um beijo. Então, o meu comportamento é um reflexo de algo que acontece aqui dentro. Então, por isso que a psicologia não estuda somente pensamentos, mente, vontade e emoção. Também estuda
comportamentos, porque os comportamentos vêm do que sentimos, de como nos interpretamos as situações e tudo mais. É um cachorro vindo na sua direção. Você vai interpretar como seu cérebro perigo. Cara, se eu ficar aqui, uma vez eu morava na roça no Goiás e aí a gente estava lá o dono, lá o patrão, criava Nelore, gado de corte, aquele gado branco. Bravo, que ele é um diacho. E aí a gente estava indo trabalhar no brejo e tinha que atravessar uma boiada. E aí a boiada, minha irmã e eu, né, éramos crianças aí, bem pequenas. E a boiada veio na nossa direção e o nosso cérebro interpretou aquilo como perigo. Se você ficar, você vai morrer pisoteado. E a gente deu linha, correu. Então, o meu comportamento, o comportamento da minha irmã, refletiu o que a gente pensou naquele momento. Cara, corre, senão a coisa vai ficar feia. E a gente deu linha e deu certo. Então, assim, todo comportamento seu é reflexo de um sentimento que você teve. Por exemplo, tem homens e mulheres, independentemente, que são desconfiados, que não confiam totalmente no parceiro ou na parceira. Tem um grande amigo meu, a mulher dele sempre deixa o pezinho da moto onde a gente senta e coloca assim para cima. Então, toda vez que ele chega do trabalho, ela verifica se o pezinho está para cima ou não. Porque se ele estiver para baixo, significa que ele deu carona para alguém. Então, ela pega o celular dele, vasculha, pega a moto. Enfim, é um comportamento que reflete o que ela sente. Não estou tão segura, eu não estou nem querendo para julgar, né? Mas ela sente uma coisa e age, tem uma atitude de acordo com o que ela pensou. Então, isso é psicologia. Fantástico, inclusive, um dia, se eu tivesse a oportunidade, eu queria fazer essa faculdade aqui, eu acho magnífico. Então, psicologia é isso, é o estudo dos processos mentais e do comportamento humano, tá bom? Essa definição está de acordo com a Associação Americana de Psicologia. Desta forma, a psicologia se refere ao estudo da mente, de como ela funciona, e de que maneira ela afeta o comportamento humano. Então, como é que a minha mente funciona? E aí, tudo bem, Adriano? Então, como é que a minha mente funciona? Não sei. Tem que fazer estudos, e aí por isso que a gente tem psicoterapia. Beleza. Ela funciona assim, Lucas. Tá. E o que, por conta desse tipo de funcionamento dela, como ela afeta no seu dia a dia? Por ser, eu tenho uma pessoa da minha família, passou muita necessidade quando criança. E quando idosa, amava ter a geladeira cheia. Não podia ter um espacinho assim no congelador que ela queria colocar coisas lá, assim, mistura. E aí, quando questionada, por que ela fazia isso, essa pessoa dizia, porque eu passei muita fome quando criança. Então, agora eu não quero mais passar e quero toda vez olhar para a minha geladeira e saber que eu tenho... E aí, a geladeira, tinha um armário gigantesco, cheio de coisas. Comprava fardos e fardos de coca. Então, qual que era esse lance? Ela tinha receio de voltar a passar fome e por conta desse medo, o comportamento era comprar em excesso. Comprar muito, tinha muita coisa lá. Então, a gente entendeu que essa sensação de escassez, de que pode acabar, fazia com que ela tivesse uma atitude de querer comprar mais. Sempre comprar mais. Sempre comprar mais para nunca faltar. Era isso que acontecia, né? Então, nesse caso dessa pessoa, a mente dela afetava no dia a dia, fazendo com que ela comprasse mais, para não passar o que passou quando era criança, para não ficar com fome e tudo mais. Tá bom? Só um exemplo para vocês aí. Vamos seguir. Opa! Bom, beleza, agora já sabemos o que é psicologia. O que é a psicologia do idoso agora? O que vocês acham?
que vocês acham que é? O que vocês acham? Podem falar o que vocês acham que é. Alguém? Meninas do presencial ou galera de casa também? Não? Vamos lá então. Bom, psicologia do idoso, psicologia geriátrica. Vou até colocar aqui de outra cor, ó. Do idoso, geriátrica ou do envelhecimento. É a área da psicologia que estuda o comportamento das pessoas com mais de 60 anos. Então, toda a definição que eu dei de psicologia até o momento, voltada para pessoas que tenham 60 anos ou mais. É isso. Psicologia do idoso é a psicologia, que eu falei o que é, só que analisando pessoas que tenham 60 anos ou mais. Por que isso, Lucas? Porque para ser considerado idoso no Brasil, você precisa ter 60 ou mais anos de vida. Por isso, tá bom? Então esse é o único requisito. Por que mais de 60? Porque só assim você é idoso. Tenho 59 anos e 11 meses, não é idoso. 59 anos, sei lá, e 11 meses e 15 dias, não é idoso. Idoso é quando, perante a lei, quando, e no Brasil, tá? Lá fora é 65. No Brasil a gente deu, tá, 60, mas geralmente Europa e outros países acima de 65. Então você tem que ter no mínimo, ó, vamos lá, ó, no BR, Brasil, 60. Europa e outras partes do planeta, 65 para cima, tá bom? 65 ou mais, só que no Brasil 60 ou mais. Então, a ideia da psicologia do idoso é tentarmos entender o comportamento de uma pessoa idosa, tentarmos entender o pensamento dela. Por que é que este idoso agiu assim? Por que é que a dona Maria agiu assado? Quais pensamentos estavam presentes na cabeça da dona Ernestina quando ela fugiu de casa? O que é que levou o seu Astolfo a deixar o cartão do banco na casa da filha dele? Sendo que ele mora com o filho, por que ele deixou o cartão na casa da filha? Provavelmente porque o filho pega dinheiro dele. Mas a gente não sabe, tem que estudar. Mas o que é? Medo? Não. Você não vai pegar meu dinheiro, não. E vou deixar o cartão na casa da irmã, né? Enfim. Então, é tentar entender um comportamento por meio de um pensamento. Então, a psicologia do idoso vai avaliar o pensamento do idoso e o comportamento dele. E tentar casar. Um comportamento aconteceu por causa de um pensamento. E por aí vai. Tá bom? Quais exemplos de comportamentos vocês acham que os idosos têm? Eu já falei vários, né? Assim, por exemplo, medo. O meu pai mesmo com medo. Medo? Olha. Ele caiu, depois que ele caiu, ele está com medo. Ele fala que se ele levantar, ele cai. Isso aí a gente chama. Isso é muito, a gente falou no ano passado sobre isso. Medo de cair novamente. Medo de cair novamente, aí não tem santo que faz levantar. Porque eles têm receio. Caramba, só caí porque estava andando. Logo, se eu não andar, eu não caio mais. Só que, na verdade, o fato de não andar traz vários problemas, né? Então, o médico falou assim que ele não machucou nada, ele caiu, sabe? Só que aí o médico falou que ele não quebrou nada. Ele caiu, mas não quebrou nada. Ele só machucou a carne, sabe? Entendi. Só que aí ele tem andar. Medo. Então, esse é um tipo de comportamento que precisa ser avaliado, ou que pode ser avaliado pela psicologia. Receio. Imagino.
Quantos anos ele tem? Tem 96. Nossa, ele tem 9,5? E a sua mãe, desculpa a pergunta. Minha mãe tá nova, minha mãe tem 76. Olha. E assim, né? Um outro comportamento. Você falou, Lisete. Esse aqui é mais... vamos lá. Não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, tá? Eu acho que eu não falei para vocês ainda. Eu tenho muita vontade de ir nesse lugar. Vamos lá. Ver se eu pego uma foto aqui. Tem uma foto dela. Se eu não achar a foto, depois eu... Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Mas, vamos ver isso aqui. A ideia é, por que será... tem uma aqui, olha que legal. Por que será... E a gente nem sempre tem respostas, tá? Não estou falando que vocês precisam ter. Mas é importante que vocês saibam que cada vez mais isso tem sido recorrente. Idosos que querem morar em república. Mas você tem sua casa? Tenho. Mas você tem neto, filho? Tenho. Mas você vai deixar sua casa para morar numa república? Com outras pessoas, no caso idosos também, que você nunca viu na vida? Tô indo. O comportamento. Se errado ou não, eu acho que tá certo, tem que curtir mesmo. Mas a gente tá aqui para julgar, mas por mim tá ótimo, na verdade. Porque quando o idoso, por exemplo, vai para uma república, ele vai se descobrir. No sentido de, cara, aqui eu tô numa nova cidade, com pessoas que eu não conheço, vou ter uma nova vida, talvez eu encontrar um novo trabalho. Enfim, sei lá, ele vai ser ativo socialmente falando novamente, tá bom? Mas muitas famílias têm preconceito e dúvidas, receios, mas esse tipo de comportamento, quero morar sozinho, quero morar fora, quero ir para outra cidade, uma pessoa da família, a mãe de uma concunhada, com casa e tudo, aqui perto de Campinas, casa, tudo, e resolveu ir para o Paraná. Arrumou um namorado, idosa já, senhora, mais de 70 anos. Arrumou um namorado, sumiu para o Paraná, a família ficou louca. Mas a senhora tem casa, tem tudo? Tenho, mas eu quero ir para lá, que é a cidade que ela nasceu. Ela é paranaense, veio para São Paulo, aqui construiu família, não sei o quê, mas quis voltar, voltou com o namorado e tá lá os dois vivendo. Eles brincam que é uma vida de solteiro, a vida de casadinho de novo e tal, mas é uma experiência, é um comportamento, tá bom? E tem vários outros tipos de comportamento, né, gente? Mas é só um exemplo para vocês. Então, isso é bem legal. Quando der, dê uma conferida lá, ó. Bem bacana mesmo. República, vou jogar lá na sala, depois vocês dêem uma olhada. República para idosos, tá bom? Vamos seguir então. Continuar. Só que, com o envelhecimento, a pessoa se depara com mudanças em aspectos diferentes da sua vida. Muitas se tornam viúvas, muitas vezes outros podem se aposentar, outros podem perder filhos, outros podem crescer longe da família, outros podem nem conhecer a família, outros podem ficar doentes no caminho e ficar limitados. Enfim, todos nós aqui temos experiências. E as nossas experiências, positivas ou negativas, influenciam diretamente na nossa vida, no nosso comportamento. E os idosos não estão livres disso. Eles também passam por situações assim. E aí, aqui é uma importante justificativa do porquê ter esse capítulo na apostila de vocês. Porque no processo de envelhecimento, essas muitas experiências, positivas ou negativas, depende, mas essas muitas experiências vão causar alterações
na nossa psique, na nossa cabeça, no nosso emocional, consequentemente no nosso comportamento. E é isso que a gente vai conversar agora, tá bom? Tá frio demais, meninas? Tá um pouco? Pera aí, vamos deixar quente. Ó, vou pôr no 25, tá? Pera aí que eu vou subir também e ficar mais forte. Vou mudar aqui, deixar para cima. Aí, show. Tô pondo 25, que aí... Aí, beleza. Vamos lá. Nessa fase, no caso da fase da velhice, quando você for idoso, idosa, acontece uma série de alterações emocionais, psíquicas, físicas e sociais. A forma com que o idoso lidará com essas questões vai contribuir de forma positiva ou negativa para a sua qualidade de vida. Vou traduzir. Perdi o esposo. Eu, Dona Maria, perdi meu esposo. Fomos casados há 70 anos. A forma que eu vou encarar a morte do meu marido vai dizer como vai ser a minha qualidade de vida. Por exemplo, não me dei bem com a perda do marido. Claro, né? Não que você tem que lidar, né, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas olha, fiquei tão mal, eu, Dona Maria, fiquei depressiva, parei numa cama. Consequentemente, a minha qualidade de vida vai cair. Não, eu entendi, ele já era doente, os médicos disseram até que ele viveu por muito tempo, a gente já estava esperando, a família já tinha sido chamada 3 vezes, foi melhor para ele, assim, ele descansou, então eu vou conseguir lidar melhor com a morte do meu marido. Consequentemente, a minha qualidade de vida não vai sofrer tanto impacto. Então, é justamente isso que esse slide quer dizer. Ora, o jeito que você lida com as questões, com as suas situações da sua vida, vai dizer como anda a sua qualidade de vida. Se você encara de um jeito positivo, talvez sua qualidade de vida seja um pouco melhor. Agora, se você olha só do ponto de vista negativo, a sua qualidade de vida vai impactar e vai ser baixa. Completei 60 anos, me aposentei. Fui mandado embora no outro dia da fábrica. Tem 2 jeitos de você interpretar isso. Ficar triste porque você trabalhou lá 50 anos, ou ficar feliz que você, enfim, está aposentado e ir viajar, ou ficar, não estou feliz, mas eu vou caçar outro emprego. Tem comportamentos diferentes. E a escolha do comportamento, de como você encara, de como você lida com a situação, vai dizer como anda a sua qualidade de vida, tá bom? Só que, né, lógico, nem sempre é fácil assimilar, trabalhar e aceitar essas transformações sozinho, né? Ou é fácil sair da depressão sozinho? Não. Por exemplo, não, né? Fácil lidar sozinho com a perda de alguém que a gente ama? Não. É muito difícil, na verdade. Uma traição? É muito difícil. Né? Sei lá, o filho pegando o dinheiro do idoso? Não, isso é muito difícil. E sozinho, muitas vezes, não é possível lidar. Aqui que surge, por exemplo, a possibilidade de termos um acompanhamento com um psicólogo. Então, no momento em que o idoso já não consegue mais sozinho lidar com essas situações da vida, a psicoterapia é fundamental. Porque talvez é ali na consulta com o psicólogo que o idoso vai desabafar. Olha, Elisete, doutora Elisete, estou sentindo isso. Acho que o meu marido está me traindo. Não tenho certeza, eu acho. Por causa disso. Como é que eu lido com isso, Elisete? Me ajuda. Você é psicóloga, como é que eu devo encarar isso? Se eu constatar, como é que eu lido? E aí a Elisete, psicóloga, vai dando um direcionamento. Olha, se for constatado, faça isso. Ou existem essas opções. Se não for traição, por exemplo, tem isso aqui para você fazer. Esse caminho para você seguir. Escolha o melhor. Enfim. Então, a psicoterapia, que é esse acompanhamento, né, essa consulta com o psicólogo, é fundamental
muitas vezes para ajudar essa pessoa aqui, o idoso nesse caso, o assunto da aula de hoje é a população idosa, né? Então, ajudar o idoso, a idosa, a sair de uma situação complicada, que esteja impactando negativamente a sua saúde emocional, tá bom? Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Não é muito o que você está falando, mas tem a mãe de uma colega minha que ela chegou aí, o médico já fez isso que exame nela, e falou que ela não tem nada, e ela não aceita comer. Será por quê, Lucas? Não aceita, ela não tem nada, não aceita comer? Ela não aceita se alimentar, ela não sente fome. Porque ela está com 25 quilos. Que isso? Ó, não sei se a gente vai ver isso na apostila que vem. Nessa apostila que vai entrar. Tem um quadro que se encaixa com isso aí que você está dizendo, mas eu não sei se é. Quem tem que falar é o cara que vai fazer exame e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente chama transtornos somatoformes ou doenças psicossomáticas. O que é isso, Lucas? É um quadro onde o paciente tem sintoma físico, mas a origem é na alma. Então não adianta fazer exame que você nunca vai encontrar a causa. Então não adianta fazer exame para ver se ela tem alguma coisa na cabeça, para ver se ela tem alguma coisa no estômago, uma úlcera, alguma coisa na garganta que dói quando ela come, não. Pode fazer o que você quiser, não vai ter nada. Porque geralmente, para esse tipo de dor, para esse tipo aqui, tá? É aqui. Um trauma muito forte no emocional desenvolveu um sintoma físico. Mas você só vai conseguir melhorar o sintoma, nesse caso aí, ela vai querer vai abrir o apetite se a gente lidar com a questão emocional. Mas aí quem vê isso é psiquiatra, tá? Não é o Lucas, mas tem essa definição, então, mas seja isso, aí tem que passar para o psiquiatra. Chama transtorno somatoformes. Paciente sente queimação, sente dor de cabeça, sente batedeira, tontura, qualquer sintoma físico que você imaginar, sente. Chega lá, faz uma bateria de exames por vários especialistas, ninguém acha nada. Físico. Não é físico o problema é emocional. Um trauma, um abuso, a morte de alguém, uma falência, uma traição, alguma coisa aconteceu, uma angústia. Eu não falo que a irmã 40 anos, por exemplo. Desde que ela não consegue abandonar a mágoa que tem pela mãe, porque ela foi deixada. A mãe deixou ela, o vizinho, e foi embora para o mundo, sei lá. Alguma coisa que no emocional dessa pessoa não vai bem, está fazendo com que ela tenha sintomas físicos. Mas ele tem que tentar entender. Aí de novo, o psicólogo entra perfeitamente. Vai tentar entender o que é, tentar lidar com isso e por aí vai. A gente vai falar com detalhes na próxima apostila, tá bom? Vamos lá. Então assim, gente, motivos que podem levar o idoso a um consultório, um psicólogo. Muitos. Tem alguns aqui, ó. Problemas de relacionamento, episódios depressivos. Pode ser, o idoso pode estar depressivo, né? Ansiedade, processos de luto, relacionamento familiar, necessidade de adaptação ou reabilitação diante de uma doença. Traduzindo, sempre fui independente. Eu, Oswaldo, 75 anos. Entretanto, há 3 meses sofri um AVC. Por conta do AVC, não ando mais. Ou não ando tão bem. Eu ando mancando. Isso está me deixando triste. Olha, meus amigos até já me deram um apelido. Então, eu preciso passar para um psicólogo para ele me ajudar a aceitar ou a lidar com essa nova realidade da minha vida. Tá bom? Enfim, por aí. Vamos continuar. É importante estimular os idosos a fazerem atividades prazerosas. Por quê, Lucas? Lembra que psicologia tem a ver com a mente, vontade e emoção? Se eu consigo estimular de forma positiva, claro, né? O emocional do meu paciente, ele vai ter um comportamento diferente. É sempre assim. Ou vejam, quando você não quer ir para um lugar, você fica alegre? Não. Não quero ir, velho. Quero ir. Agora, se for um lugar que você quer ir,
que a sua mente se alegra, vai estar lá sua amiga, sei lá, seu namorado, alguém vai estar lá, que você quer conhecer, você fica ansiosa e começa a se arrumar e quer chegar logo lá. Então, o seu comportamento é diferente, porque o seu emocional foi estimulado, positivamente falando, né? Tá tudo bem, você tá de bem com a vida, você quer conhecer o pessoal, quer rever, quer relembrar, quer sentir coisas que talvez você não sentiu até hoje, e aí você tem um comportamento positivo. E é essa a ideia. Então, idosos que não têm estímulos emocionais, geralmente têm comportamentos mais apáticos. São mais quietinhos, não lidam muito bem com a família, às vezes, querem ficar mais em casa, não querem sair, enfim, por aí vai, né? Muitas vezes o idoso vive de maneira isolada, em sua casa ou no ambiente externo. Lucas, mas ele mora com o filho, com o neto e com a nora. Não significa nada. Tem gente que mora com uma família de 15 pessoas e mesmo assim é sozinho. Por quê? Não adianta você estar com pessoas fisicamente. Eu posso estar aqui com vocês, por exemplo, a gente morar junto, né? E talvez me sentisse sozinho. Eu não tenho, por exemplo, abertura para falar com vocês sobre uma dor, se a gente morasse na mesma casa, né? Olha, né, eu moro com a minha nora, eu moro com o meu neto, eu moro com o meu filho, mas eles não me entendem. Eu sou sozinho lá, mesmo morando com eles. Olha, eu moro com a minha esposa, é o idoso, eu sou o Astolfo. Moro com a minha esposa, mas ela não me entende. Eu estou sozinho, porque ela tem uma doença, eu cuido dela, os filhos não mais vê a gente. Estou sozinho, mesmo morando com ela, só eu. Isso está me fazendo mal, e por aí vai, tá bom? Devemos, então, envolver novamente o idoso no convívio social. E aqui, existem muitas formas de você fazer isso, né? Nitidamente. A gente viu um pouco na apostila passada, mas eu preciso devolver esse idoso na sociedade. Por exemplo, levá-lo para encontros familiares. Se for importante para ele ir para a igreja, sei lá. Levá-lo para fazer compra, levá-lo para viajar, levá-lo, se ele gostar, para um bingo, levá-lo para um jogo, levá-lo para o clube, para caminhar, sei lá, para ir ao parque, para ver alguma coisa que eu pego esse paciente, esse idoso, e coloco novamente na sociedade. Ele precisa ter contato com pessoas. Nós precisamos. E muitas vezes, por conta dessas experiências de vida, a ideia é que o idoso, esse paciente, fique afastado, isolado. Não, isso não está certo. Eu, cuidadora, tenho que tentar inserir. É difícil, é? Vai ter que conhecer o paciente, saber o que ele gosta e, não me entendam mal, oferecer a isca certa. Se ele não gosta de, truco, você não vai chamar ele para jogar truco. Ele não vai querer ir, entendeu? Mas ele gosta, ele ama sentar e ver o lago. Você sabe que ali, perto do Ribeirão Shopping, tem um parque lá das artes, né? Que é assim que chama. Tem um lago que tem pato, que tem galinha. Talvez ele possa ficar sentado ali, contemplando a natureza. Enquanto outras pessoas passam por ali. Então, você está inserindo novamente, né, reinserindo esse idoso na sociedade. Isso vai fazer bem para ele, vai fazer bem para o emocional. E por aí. Vamos continuar. Mais dicas. Praticar jogos de mesa, lógico, né, tecnológicos. Fazer alongamento, ginástica. Criar algo novo. Restaurar algo antigo. Cuidar do jardim. Isso aqui é batata, viu? Ouvir música, viajar para conhecer novos lugares. Vejam, temos, novamente, não me entendam mal, iscas diferentes. Qual que dá mais certo para o meu idoso, Lucas? Depende. Depende muito da história, do gosto, do desejo, do interesse, da personalidade do seu idoso, do seu paciente idoso, né, da sua idosa. Então, você vai ter que fazer um estudo e entender o que é melhor. Lucas, eu não tenho noção. Então, você vai ter que arriscar.
Ah, não deu certo. Tenta outro. Em algum momento você vai pegar a direção, você vai continuar batendo na tecla, até que o idoso consiga se reinserir na sociedade. É isso. Muitas vezes a gente tem que fazer testes, né? Como eu, professor... Perdão. O idoso que eu chegava lá para trabalhar, às 7 horas ele já estava lá. Eu falei assim, o senhor não está dormindo? Ele falou assim, não, eu gosto de acordar cedo, mas senti. Porque isso tem a ver com hábitos. Acordam cedo. Acorda cedo, meu avô não usa despertador. Acorda todo dia 5 da manhã. Todo santo dia. E não tem demência, não tem nada. Pelo contrário, é esperto até demais. Tem uma cabeça fora de série. Todo santo dia, é domingo, feriado, tudo. Todo dia, 5 da manhã. Essa mesma, a minha mãe também é. Cedinho. Sempre, né? É assim. E eles gostam. Então, e aí imagina uma caminhadinha de manhã, escutar o passarinho cantando. Isso, para quem gosta, tem muita relevância. Talvez seja o caso do nosso paciente idoso. Bom, nem tudo são flores. Em algum momento, o idoso, meu paciente idoso, pode começar a apresentar falhas. Assim como a gente apresenta, né? A gente não é idoso ainda e apresenta, o idoso também pode. Acontece. Pequenos episódios de perda de memória podem ser comuns entre pessoas idosas. Isso aqui é complicado, tá? Porque tem aluno que fala assim, legal, Lucas. Então, assim, pode perder memória que tá tudo bem. Olha, presta atenção na palavra. Podem. Possibilidade. Quando eu vou saber, então, Lucas, se é normal ou não? Se é comum ou não? Simples. Geralmente é isso aqui, Então, você tem um problema de memória. Se esse problema de memória fizer duas coisas, você pode começar a achar que tem algum prejuízo. Primeira coisa, se a memória, conforme o tempo passa, vai piorando. Então, o problema de memória, Lucas, parece que está piorando. Ele não estava lembrando do nome da cachorrinha. Agora esqueceu até o nome da moça que limpa a casa, que está com eles há 20 anos. Estranho, vai piorando, ladeira abaixo. E essa piora de memória influencia no dia a dia. Então, por não se lembrar do rosto da moça que limpa a casa, não deixou ela entrar em casa. Ele, sei lá o que está na cabeça dele, ele não lembrou dela, achou que ia roubar, não deixou ela entrar. Isso vai influenciar na vida dele. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com você? Não é uma situação estranha, tem alguma coisa errada. Isso acontece. Então, toda vez que você tem um paciente que tem problema de memória, e esse problema vai piorando conforme o tempo passa, influencia na vida dele, eu esqueci que já almocei, vou almoçar de novo. Esqueci que tomei banho, tomo banho de novo. Esqueci que já fui no banheiro, aí vou lá, faço papel de novo. Essa é a perda. Essa é a perda. Não, esse é o tipo de perda que a gente precisa considerar, que tem alguma coisa errada. Não é tipo assim, eu vou aqui fora, aqui eu vim fazer isso. Não, isso não. Assim, não, porque geralmente você tem desatenção. Um aluno um dia falou assim, Lucas, me ajuda. E eu falei, nossa, que aconteceu alguma coisa. Ele falou, mas se eu puder ajudar, tô esquecida. Aí eu falei para ela, você tá aqui, doutor, meu marido, esses dias, um aluno que fazia aula de quinta-feira, curiosamente quinta-feira, mas não é da turma de vocês não, então tranquilo. Falou assim, tô esquecida, ontem meu filho acabou comigo, porque ele falou que me falou uma coisa, meu marido confirmou que ele me falou e eu não lembrei. Aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, tem que ser sincera comigo. Pode fazer, tá? O que você estava fazendo quando ele falou? Me falaram que eu estava no celular. Tá aí. Essa é a resposta. Nós não conseguimos focar em duas coisas. Aqui, Tô aqui no celular, a Elisete está fazendo pergunta para mim. Meu foco está no celular. Está no Instagram, no TikTok.
Tá na televisão, o meu foco sempre vai estar voltado, a minha atenção, para alguma coisa. Significa que tudo o que acontece ao meu redor, geralmente, eu não vou conseguir me lembrar. Então, não é falta de atenção. Desculpa, não é problema de memória, desculpa. É desatenção. Eu não estava atento para o que você falou, por isso que eu não lembro. Estava com a cabeça cheia, hoje em dia a gente anda tão preocupado, né, estressado, enfim, várias coisas. Então, é diferente. Problema de memória, eu começo a desconfiar que é algo quando a memória piora. Então, imagine uma ladeira, vai sempre piorando, e essa piora influencia no dia a dia. Não sei onde está o dinheiro. Onde que eu guardo o dinheiro mesmo? Nina? Esqueci. E ele guarda o dinheiro no mesmo lugar há 40 anos. Debaixo do mesmo colchão, né? Esqueceu que colchão que é, que cômodo que é. Esqueceu qual que é o carro dele. Esqueceu onde deixou o carro. Esqueceu. Não sabe o que é nota de 50, o que é nota de 100. Isso vai influenciar o dia a dia, porque, por exemplo, algum pilantra pode pegar dinheiro dele. Se começar a influenciar no dia a dia, por problema de memória, tem algo errado. E sério, tem que ir o quanto antes, tá bom? Então, por isso que pequenos episódios de memória podem ser comuns, desde que não impacte na vida do paciente. Levantamentos e estudos da área da neurologia apontaram que, em média, 70% dos indivíduos idosos reclamam de dificuldades para se recordar de determinadas coisas. Vamos lá. No caso de eu perder, pode ter uma dislexia. Às vezes pode, dependendo da situação, pode ser dislexia. Pode ser, com certeza. Esses lapsos, ou seja, esses momentos que a gente esquece que dá branco, e é comum, acontece com todo mundo, pode acontecer com homens e mulheres, tá bom? Só que geralmente quando você começa a ter uma doença, que é o que eu falei, impacta na vida da pessoa, essa falta de memória, esse problema de memória, é, na verdade, a morte de neurônios. Então, neurônios começam a morrer, e a morte acelerada de neurônios são células da nossa cabeça, células do nosso cérebro. Os neurônios começam a morrer, eu começo a ter problema de memória. Muito comum em Alzheimer, por exemplo, e outras doenças. Bom? Vamos lá. Aí, eu não sei se vocês viram, eu sei que tem um pouco a ver com a aula, mas tem a ver com essa frase aqui de baixo. Vou ver se eu faço uma aula sobre isso. Vou tentar fazer. Mas a ideia é, estão querendo considerar a velhice como uma doença. Vocês viram isso? Chegaram a ver? Não. Morreu de quê? Morreu de velho. Eu vou fazer exames. Olha, não foi pneumonia, não foi tuberculose, sei lá, não foi Covid, não foi... Sei lá, eu fiz exame e não achei. Não achei a causa. Põe aí, morreu de velhice. Errado. E aí, logicamente, tem vários órgãos se posicionando contra. Mas tem uma corrente fortíssima. Sabe o CID, quando você é diagnosticado com alguma doença? O médico vai lá e põe CID, que é o Código Internacional de Doença. Toda doença tem um número. E agora querem colocar um CID para velhice. Então, a dona Maria morreu? Morreu. Qual que é o CID dela? CID X, que significa doença velhice. E velhice não é uma doença. É uma fase da vida e tudo mais. Então, por isso que eu quero falar para vocês realmente, o envelhecimento, em alguns casos, pode fazer com que você tenha doenças. Mas o que mata você, o que mata o idoso, não é a idade, é a doença. Ou é o Alzheimer, é o AVC, foi a pneumonia, foi a consequência da queda, não foi o avançar dos anos. Isso não acontece. Eu vou ver se eu faço uma aula sobre isso. Vou dar até um número, inclusive, a gente vai conversar, tá bom? Vou tentar fazer um evento online para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. Então, foi o que eu falei, né, gente? Olha, começou a prejudicar as atividades do dia a dia. Tem alguma coisa errada, a gente tem que começar a desconfiar, tá bom? Se o idoso apresentar dificuldades para se lembrar de fatos, depois de certo tempo, tem alguma coisa errada. Acabei de dar o dinheiro para você, dona Maria. Não, você não me deu dinheiro, não.
Imagina, eu acabei de dar o dinheiro, pessoal, o troco da padaria. Eu, cuidadora, fui comprar pão, dei o troco para Dona Maria. Ela não se lembra que eu dei o troco. Mas eu dei, eu tenho certeza. Então, ela está com dificuldades de se lembrar de algo que aconteceu agora. Uma memória recente. Isso é muito comum em Alzheimer. As memórias recentes tendem a se perder, tá bom? Vamos lá. Se ele não consegue absorver informações novas, chegou o novo netinho na família. A gente, todo dia, tem que falar o nome do menino. Todo dia tem que lembrar que o nome do menino é Miguel. Ele se esquece do nome do neto. Está errado. Porque se ele não consegue fixar uma informação nova, não é para ser assim. Geralmente a gente lembra. Eu lembro. Um novo ente da família, se for próximo, claro, né? Um netinho, um irmão, uma irmã, um cachorro, um papagaio, alguma coisa, uma informação nova. Não conseguiu armazenar essa informação, tem algo errado. Agora, a gente mudou de bairro. Moraram 50 anos no bairro, e aí se mudaram para outro bairro. Chegando lá, ele não consegue. Pergunta que bairro que é aquele mora, ele não sabe. Pergunta que rua que é, não sabe. Pergunta se é apartamento ou sobrado, não sabe. Se é casa, não sabe. Ponto de referência, não sabe. Por quê? Problema de memória para fixar essa informação recente. Isso tem alguma coisa errada aí. Tem que investigar, né? Principalmente aqui, ó. Aqui, se você tiver esse contraste, desconfie que geralmente tem alguma coisa errada. Consegue se lembrar muito bem de coisas antigas, mas não se recorda de coisas novas. Aqui. Então, se você tem esse contraste, ora, ele lembra da casa antiga. Lembra do filho mais velho, primogênito, da filha, que seja. Lembra do dinheiro, lembra onde ele nasceu, lembra a fazenda que ele nasceu, lembra o dia que ele nasceu. Mas ele não se lembra do filho mais novo, não se lembra do netinho, não se lembra... ele casou recentemente, não lembra o nome da esposa, só lembra da antiga esposa, a primeira que morreu. Ou seja, coisas antigas ele se lembra, coisas novas não. Isso é um indicativo que a gente tem que ver o que é. Geralmente, é algum tipo de demência, alguma coisa, problema de memória mesmo, tem que ver, tá bom? Porque o quanto antes a gente descobre, mais fácil fica de lidar. Dicas: criar uma rotina, organizar objetos para ficar mais fácil a rotina do paciente, né? As tarefas ficarem mais fáceis. Manter atividades físicas, promover atividades ocupacionais. Isso significa atividades para ocupar o paciente. Estou ocupada fazendo sudoku, que é o que a Vitorina perguntou. Estou ocupada fazendo artesanato. Eu, idoso, estou ocupado ensinando os meus filhos a fazer a profissão que eu fiz por anos. Sei lá, eu fui serralheiro. Mantenha o paciente ocupado. Não permitam que ele fique com a cabeça vazia, que fique ocioso sem fazer nada. Isso é prejudicial. O que mais? E aí, quando a gente fala de perda de memória, necessariamente a gente tem que falar disso, ó. Demência. Na próxima apostila, a gente vai falar o que é a demência. E vai falar não sei se é a principal, mas a mais famosa de todas, Alzheimer. Alzheimer é um tipo de demência. Tem outros tipos. A demência é um grupo. Demência é o que, Lucas? Deixa eu até aqui, né? Tá aqui, ó. Eu ia falar, mas tá aqui, ó. Tem, ó. Declínio da capacidade cognitiva associado à perda da capacidade de executar tarefas do dia a dia. Vou traduzir. Eu começo a ter problemas de memória e esses problemas de memória impactam no meu dia a dia. Ó, perda da capacidade de fazer as tarefas do dia a dia. Então, a demência é isso. É um quadro onde eu, cada vez mais, começo a ter problemas de memória, de atenção, de raciocínio lógico, raciocínio matemático, orientação no tempo, que dia é hoje, quando nasci, o que vem antes, o que vem depois, orientação no espaço, que cidade moram, enfim.
Problemas, esse tipo de problema que eu citei, problemas cognitivos em decadência. Comecei a ter isso piorando, isso influencia na minha vida, é uma demência. Aí tem vários tipos, né? Demência de Alzheimer, Corpo de Levy, demência mista, demência frontotemporal, demência da doença de Parkinson, e aí tem várias demências. Demência vascular, bem comum em pacientes que têm AVC, tá bom? E por aí. Show de bola? Então, fiquem atentos. Começou a perceber que o paciente lembra de coisas antigas, mas não se lembra de coisas atuais. Está tendo uma perda progressiva de memória. E isso influencia no dia a dia dele. Desconfiem de demência. Ela tem? Ó, Alzheimer é um tipo de demência. E o mais famoso, mais comum. 7-8? 8-8. Complicado, não é? É bem difícil, porque você tem, no caso do Alzheimer, é uma doença que não tem cura. Piora, porque a gente vai ver a doença de Alzheimer, é dividida em fases. Leve, né, intermediária e fase grave. Conforme o paciente avança nas fases, o quadro clínico piora. O que isso significa? Que na última fase, fica acamado, não fala mais, né, não anda mais, muitas vezes não consegue comer, não se lembra mais de ninguém, vários problemas. Tudo isso por conta da morte dos neurônios. A gente vai ver essa doença. Mas são fases. Dependendo da fase que o paciente se encontra, o comportamento dele vai ser de acordo com aquela fase. Então, na fase terminal, a gente já espera, não vai andar, não vai falar, enfim, e algumas outras coisas, tá bom? Bom, vamos lá. Então, dicas. O idoso tem dificuldades para encontrar determinadas palavras? Aqui você tem que também ter Nós, cuidadores, precisamos ter também bom senso, né? Assim, o idoso é uma pessoa simples, não é alfabetizado, por exemplo. Você não vai esperar que ele vai, a não ser que seja uma pessoa que leia bastante, mas aí é uma outra situação. Mas é uma pessoa simples, nunca fez faculdade, não terminou colegial, não. Não esperem que esse idoso use palavras difíceis. Então, você tem que ter sempre o bom senso. Cara, olha, essa idosa é muito culta. Então, ela foi bancária e ela sabia articular muito bem as palavras. Ela tinha uma capacidade para poder se comunicar absurda. E essa capacidade vem diminuindo com o tempo. Esses dias ela esqueceu, ela falou tudo errado. Ela falou, você, para mim, celular. Ela esqueceu de falar, você pega para mim o celular, por favor? Ela falou picado, Lucas. Ela se esqueceu da palavra, a gente achou que era algo normal, no outro dia ela esqueceu, outra coisa boba também, isso tem cada vez mais se tornado mais comum. Pode ser um caso de demência, porque essa idosa já sabia, tá bom? Para analfabetos, isso também você tem que desconfiar. São palavras que fazem parte da rotina da pessoa, do trabalho dela ou da casa dela, e ela começa a esquecer de vez em quando acontece, né? Um dia desse eu esqueci o nome, esse dia de novo, já aconteceu 2 vezes nesse ano, colocando a garrafa de café dentro da geladeira. Eu colocando. Mas que eu tô com a cabeça louco, assim, é muita coisa, né? Mas assim, tipo, 2 vezes no ano. E assim que eu coloquei, eu me lembrei. Então, isso está tranquilo. Agora, a questão é, o paciente acha que está certo, e aquele problema começa a ser recorrente. Aí a gente tem que desconfiar. Se ele demonstra que está compreendendo o que você está falando, só ele entendeu o que eu falei? Entendi. Então, o que foi que eu falei? Aí, você vai saber se ele compreende ou não. Às vezes fica balançando a cabeça, e aí não está compreendendo nada, só está balançando a cabeça. Não é legal, né? Tem que entender, ver se é isso mesmo. Se ele ou ela apresenta dificuldade de escrever ou ler o que escreveu. Claro, né? Novamente, se for analfabeto,
não vai saber ler, não vai saber escrever. Aí você tem que usar o bom senso. Mas não, Lucas, ele sabe ler, ele sabe escrever, e não conseguiu ler o que escreveu. E a letra é a mesma. Parece que está confuso. Esqueceu? Parece que ele não sabe mais o que significa essa palavra aqui, ó. Apresenta. Trocou a palavra. Enfim, aí a gente tem que começar a desconfiar, tá? Então a ideia é essa. Nós devemos ter esse olhar mais crítico, mais atento. Não consegue manter uma conversa, tá falando com ele, tá aqui, ó. E aí, tudo bem com o senhor? Parece que ele está viajando. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor chama? Sei lá. E aí, tá frio? Frio. E fica mudo, não dá continuidade na conversa, é alguma coisa errada. O normal é que você dê continuidade. Você pergunta, tá tudo bem, Elisete, Turbina, Silvaneide, Silvilei, Mônica, Márcia, tudo bem? Geralmente vocês perguntam. Ah, tá tudo bem sim, aí, tudo bem, professor? Tudo bom. E aí, tudo certo? Como é que tá? E a prova? E a gente consegue manter um diálogo. Se acontece um quadro onde não é possível manter um diálogo, tem alguma das partes com problema. Ou quem fala, ou quem ouve. Aí tem que entender o que é. Para as frases que está falando no meio... para as frases que está falando no meio. Meninas, ontem eu passei. Parei a frase no meio. Deveria ser, ontem eu passei a prova para vocês, por exemplo. Começou a parar, cortar a frase no meio e ficou sem sentido, você tem que desconfiar que tem alguma coisa aí. Lucas, mas eu não sei o que é. Você não tem que saber. Você tem que saber o psiquiatra, o geriatra. Não é você, mas você tem que desconfiar. O nosso papel é fazer essa parte investigativa e levar para a família. Olha, não é normal que sua mãe e seu pai façam isso. Ah, mas todo idoso é assim. Não é. Eu vi no curso, joga no curso. Olha, eu vi no curso que o processo de envelhecimento saudável não é assim. Enfim, aí... Tá? Então, temos que ter esse olhar atento, analítico, crítico, para tentar pegar detalhes. Porque quanto antes você tem o diagnóstico de uma doença assim, quanto antes a gente começa o tratamento. E mais resultados positivos a gente tende a ter, tá bom? E atenção. Fala com esse sentido, está falando do carro, do nada ele fala que foi paraquedista. Nossa, pai, olha o carro que o senhor tanto gostava, realmente eu fui paraquedista na década de 50. Tem nada a ver. Ô pai, o senhor gostou do almoço? Eu levei o Billy para passear. Billy é um cachorro. Não tem nada a ver com isso. Estamos falando de almoço, ele fala do cachorro do nada. Eu fiz uma pergunta do almoço, se ele gostou. Ele falou que levou o Billy para passear, o cachorro não tem nada a ver com o almoço. O passeio dele com o cachorro, neste momento, não me importa. O que me importa é a resposta da pergunta que eu fiz. São informações que a gente tem que estar atento, né? Se conversa sozinho, por aí. Ou falar com o idoso, certifique-se que ele está olhando para você. Fale pausadamente. Utilize frases curtas. Ou tem gente que vai dar uma palestra para o idoso. Se ele se perder em uma das palavras, tudo que você falar depois dessa palavra que ele se perdeu é inútil. É inútil, porque ele não vai conseguir manter uma linha de raciocínio, tá bom? Então, falem devagar. Frases curtas, diretas, objetivas e claras. Não falem para dentro. Bom dia, vamos tomar banho. Audível, vamos tomar banho. Curta, direta, clara e objetiva. Dê uma orientação por vez. Hoje nós vamos tomar banho, ir ao parque, fazer compra, limpar a casa, visitar o neto. Eu falei, caramba, onde que eu estou? O que eu vou fazer, meu Deus? Olha, agora a gente vai tomar banho. Ponto. Tomamos banho. Depois a gente vai tomar café da manhã. Ponto. Café da manhã. Agora a gente vai para o estacionamento pegar o carro. Entenderam? Pausadamente. Sem descarregar um caminhão de palavras. Porque se você fizer isso,
O idoso, ainda mais se ele estiver com demência, vai ficar mais confuso ainda. Geralmente, quando confuso, um idoso com demência fica agressivo, fica resistente, bate de frente com você, fica respondão, teima mais, insiste naquilo que ele acha que é o certo. Então, muitas vezes, estamos errando aqui, na comunicação, no diálogo, por aí vai. Fale sempre o nome e quem é a pessoa que você está falando. Então, lembra do Peter, o seu neto? A Maria Antônia, a sua filha. Olha, o seu filho Luiz Eduardo. Então, você deu um nome e associou a pessoa. A Dona Maria, a esposa do senhor, dei um nome e dei a função, entre aspas, né? Para ele se lembrar quem é essa pessoa, por aí vai. Utilize toque e gesto, sem fale de maneira gentil, isso aí é lógico, né? Desorientação. Idosos com desorientação mental ficam confusos, agitados e às vezes até agressivos. Acabei de falar isso, né? Cuidados e dicas para você cuidar de idosos nessa situação. Deixe fora do alcance dos idosos objetos perigosos. Por quê? Se ele entender que você você oferece riscos para a segurança dele, ele pode querer agredir você. Então, você não vai deixar objetos pontiagudos, faca, garfo, não faça isso, né? Não deixe objetos pequenos por perto, porque ele pode talvez engolir. Guarde as medicações em locais fora de visão, que ele pode acabar tomando também. Fique atento às portas e portões. Idoso com demência, quando sai de casa sozinho, se perde, geralmente. E aí é muito difícil encontrar. Claro, encontra. Mas você tem que mover céus e mares, geralmente a família, a polícia, e hoje em dia, cada vez mais, o mundo está mais cruel, né? Então, tem pessoas que fazem mal. Então, vamos evitar, né? Então, um jeito é você trabalhar com prevenção. Tira a chave. Não deixa a chave na porta. Deixe sempre a cama encostada na parede, para minimizar a questão de quedas, né? Muita atenção na hora dos passeios. Sim. Nossa, mas a gente está andando na rua, o senhor não viu que veio o carro? Não, porque se ele tiver com demência, ele não vai associar a buzina ao carro. Ele vai continuar andando e pode ser atropelado. E por aí vai, né? Então, cuidados com passeios. Mas, às vezes, um paciente nosso pode, por exemplo, com demência, às vezes acontece, Alzheimer, às vezes acontece, chegar no momento final da vida, é a morte. Então, às vezes, o paciente pode ter uma doença, que é o que a gente ouviu agora, que vai fazer com que ele fique no estágio terminal. Cara, em estágio terminal significa, já fizemos tudo o que era possível. O tratamento não resulta mais, as medidas tomadas pela equipe já não resultam mais. No máximo que a gente pode fazer é diminuir a dor, e tem vezes que nem dá para fazer isso, e trabalhar a qualidade de vida dele. Só isso. Então, estágio terminal geralmente é um quadro, uma condição, uma situação onde o paciente certamente vai morrer por conta de alguma doença, um câncer. Câncer é bem comum, tá? Mas tem alguma doença que o paciente vai morrer, geralmente ele está ciente disso. Não adianta a gente fazer químio, não adianta fazer nenhum tipo de tratamento, não resolve mais. A doença já se alastrou, comprometeu muito o sistema, os organismos da pessoa foi tomado pela doença, não dá mais. O que a gente pode fazer é diminuir a dor e trabalhar com qualidade de vida. Nesse quadro, a gente chama de cuidados paliativos. Tá bom? Então, a definição de cuidados paliativos é assim, escreve assim, ó. Cuidados, né? Sabe como escreve? Aqui é um I normal, tá? Paliativos. Então, a definição de cuidados paliativos. Quadro onde o paciente... Deixa eu puxar a perninha do dedo, né? Quadro onde o paciente
infelizmente, vai morrer e não muito tempo depois. Mas a gente vai cuidar dele até o último segundo da vida. Isso é cuidados paliativos. Procurando melhorar a qualidade de vida no máximo possível. Aqui a gente começa a fazer os desejos do paciente. Qual que é o último? O que o senhor quer fazer hoje? Quero comer feijoada. Ele não podia comer feijoada por conta do tratamento. Mas lembra que o tratamento já não tem mais efeito? Então a gente abre exceção para poder satisfazê-lo, para poder dar um gás no emocional, para que ele fique melhor, para que ele se sinta melhor, tenha uma sensação de bem-estar e por aí vai. Olha, eu quero... Aqui, ó, vamos lá, ó. Olha essa imagem. Olha isso aí. Lembra? Você vê, ó, um idoso, aparentemente, bem magro, né, assim, estágio terminal, e um cachorro. Isso aqui pode acontecer normalmente? Não. Normalmente não. Mas tá aí, Lucas, tá? Por quê? Porque já o paciente está em cuidados paliativos. Um que ele quis ver é o cachorrinho. O cachorrinho, sei lá, mudou a vida dele, foi um presente que a esposa deu, sei lá, alguma coisa, alguma ligação ele deve ter com esse cachorro. Colocaram o cachorro aqui. Mesmo sabendo que o sistema imunológico dele está fraco, o cachorro pode levar uma doença, mesmo assim, como a gente quer satisfazer dar emoção, dar um bem-estar, uma sensação de prazer para ele, coloca o cachorro. Quero tomar coca. Comprar coca. Quero comer uma coxinha lá do Bueno de Andrade. Comprar coxinha. Quero ver um filme, eu gosto muito do Hulk. Bem comum crianças, né? Criança para o estágio terminal. Quero ver um filme. Aí vai lá, aí de repente alguém entra fantasiado do herói que a criança gosta. Eu estou preocupado com a qualidade de vida dele. E diminuir dor. Por que diminuir? Às vezes a gente não consegue tirar tudo. Então tem quadros que morfina não funciona. Aquele medicamento para tirar dor, né? E o paciente vai continuar sentindo dor. Vai ficar desconfortável. Né? Imagina a dor, deixa a gente, né? Causa desconforto em nós. Mesmo assim, a equipe toda vai se preocupar para poder proporcionar um cuidado para ele, bem-estar para ele, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Nós, seres humanos, sabemos que tudo que tem vida pode morrer, né? Infelizmente. Mas eu já ouvi falar que tem tartaruga que dura 200 anos, é verdade. Mas 200 anos é um número e ela vai morrer logo. Mesmo depois de 2 séculos, ela morre. Tem árvore que dura 500 anos, é verdade, mas ela morre também depois de 500 anos. Tudo que tem vida morre. Em algum momento, cedo ou tarde, alguns vêm mais rápidos, outros nem tanto, morre. E o ser humano não está isento, não está livre dessa lei. O ser humano também morre. Vai morrer. Bom, todos nós, inclusive, né? Todo mundo vai morrer, mas eu falo, teoricamente, todos passaremos por esse momento. É aquela frase, né? A única certeza da vida é a morte, o pessoal fala, mas a ideia é essa. Olha, tudo que recebeu vida, em algum momento vai perdê-la. Seguindo. O medo que a humanidade enfrenta é o medo da velhice. Medo da doença, medo da dor, medo da morte, por aí vai. Afinal, a morte é algo interpretado como desconhecido, muitas vezes, né? E aí, o cuidador está inserido nesse processo. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui um quadro, acho que vai ajudar bastante. Bom, vamos lá. Acho que não está aí, não, mas acho que vai ser útil para a aula. Quando o assunto é morte, muitas pessoas preferem evitar o tema. Olha, eu acho que a mamãe vai morrer, acho que ela não vai passar desse mês, não. Não, mas que você está falando isso? Lava a boca, lava essa boca, aí dá bate na mesa, aí... Por quê? Falar sobre morte geralmente impacta tá aqui, ó, emoção, diretamente. Cara, eu não posso perder minha mãe. A pessoa que mais me amou, se eu estou aqui por causa dela, eu não posso perdê-la.
Então, toda vez que falamos em morte, geralmente, falamos em emoções. Então, às vezes, as pessoas têm receio de tocar, ou não gostam de tocar nesse assunto, porque entendem que a gente vai perder, ou que elas vão perder algo familiar, ou até mesmo a si mesmos, né? Perder até a vida delas e tal. Os sentimentos dos cuidadores perante o cuidado incluem zelo, carinho, gratificação, enfim. Você tem sentimentos, ó. Às vezes eu estou grato porque a minha patroa disse que eu cuidei muito bem do pai dela. Às vezes eu uso de carinho para com a criança que eu cuido. Só que às vezes eu fico incomodada em como a filha fala com o pai. Eu cuido dele, tem 87 anos, e a filha vem de vez em quando e fica xingando ele. Eu fico incomodada, eu cuidadora. Posso ficar preocupada com o estado de saúde do paciente, preocupada se ele vai comer, preocupada o que o doutor vai falar na consulta, preocupada se vai ter mudança de medicamento, preocupada se eu vou ter que ficar mais um fim de semana direto, preocupada se eu vou tirar férias, preocupada se eu vou ser registrada, preocupações. Fazem parte, né? Zelo e por aí vai. Ou seja, são emoções, tem muito mais aqui, né? Outras várias emoções fazem parte desse nosso universo de cuidador. Os sentimentos e significados atribuídos ao processo de morrer e à morte são negação e aceitação. Isso que eu queria trazer para vocês. Se eu não me engano, Elizabeth, deixa eu ver se eu trouxe o nome dela aqui, mas eu acho que é Elizabeth Kübler-Ross. Só vou confirmar. É isso mesmo. Perfeito. É ela mesma. Ó, Elizabeth Kübler-Ross era uma psicóloga que, por muitos anos da sua vida, esteve presente nesse momento difícil da vida das pessoas. Então, ela era uma psicóloga que lidava com pessoas que estavam perdendo outras pessoas. Então, era uma psicóloga que estava lidando com pessoas em processo de luto. Então, Elizabeth Kübler-Ross é referência em luto. E ela, por conta dessa vasta experiência, desses muitos contatos que ela teve com pessoas enlutadas, que a gente fala, né? Pessoas que estão passando pelo processo de luto, ela entendeu que o luto está dividido em 5 fases. Então, as 5 fases do luto foram propostas por ela, Elizabeth Kübler-Ross. Lucas, quais são as 5 fases? Eu achei que fosse só chorar. A gente vai ver que não. Bom, existem outras fases. Não necessariamente acontecem nessa sequência, tá bom? Negação. Não é possível. Você viu, quando eu recebi a notícia da minha avó, em 22 de setembro do ano passado, vai dar um ano agora. Quando eu recebi, eu falei, não é possível. O que é que eu fiz? Lembra aqui, ó, dá para ver a primeira fase, né? Ó. Negação. Então, o que eu fiz quando me falaram que a minha avó tinha falecido? Sendo que ela estava no meu casamento no sábado, faleceu na terça. E estava super bem, ela estava lúcida, tudo normal, andando, conversando. Quando me falaram, eu falei, não é verdade. Se ela estava no meu casamento no sábado, morreu na terça? Não, isso não é verdade. Eu neguei. Depois, não necessariamente, né, mas outra fase que a Elizabeth coloca, que todo mundo passa, raiva. Por que ela? Ela é tão boa. Não, por que ela? Tantas pessoas aí que cometem atrocidades, tal, enfim. Mais uma fase que Elizabeth Kübler-Ross defende. Negociação. Olha, principalmente para quem acredita em uma força superior, em Deus, se o Senhor, por exemplo,
Se o Senhor fazer ela voltar, eu prometo que eu vou ser fiel, sei lá. Um exemplo. Agora, se o Senhor trazer ela de volta à vida, estou o quê? Barganhando, negociando. Olha, se isso acontecer, eu viro isso e aquilo. Uma negociação, uma troca. Olha, Elizabeth, se você fizer isso, eu faço aquilo. Tento negociar. Mas o que acontece? Essa pessoa percebe que não vai virar nada. Então, infelizmente, e aí ela entra na quarta fase, depressão. Depressão no sentido de, é a fase chorosa que a gente vê. Geralmente pessoas em luto ficam chorando, tristes por um bom tempo, muito tempo. Essa é a fase da depressão. E depois fecha a aceitação. Aí você fala, Luca, mas ninguém aceita. Eu concordo. A ideia da aceitação é, cara, a minha vida tem que continuar. Perdi a minha avó, cuidou de mim, me criou, mas agora eu tenho esposa. Tenho meu trabalho, tenho os alunos, nananana. Não que eu aceite, está tudo bem, não é isso, mas a minha vida tem que seguir em frente. A minha vida tem que ter um novo caminho, tem que ter uma nova direção. A essa parte, Elizabeth Kubler-Ross chama de aceitação. Então, são as 5 fases. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Eu vou mandar para você, depois você pode estudar com mais carinho, né? Importante a gente entender. O luto não é algo fixo. Lembra que eu falei? Ele é dividido em fases. Então, o luto é um processo. Lembra, gente? Todo processo tem início e tem fim. O processo do aluno fazer um curso. Agora, eu vou ter que me interessar pelo curso, vou ter que fazer a matrícula, tudo processo. Ó, vamos lá. Ó, vocês entenderam o que é processo, né? Se eu falar, professor, o que é processo mesmo? Eu não lembro. Aí você não vai adiantar, você não vai entender o conceito de luto. Vamos lá, ó. Processo, necessariamente você tem que ter um momento para entrar e um momento para sair. Uma linha do tempo. E aqui você tem atividades. Atividades, pequenas atividades que vão levar do ponto A para o ponto B. Então, o aluno interessou por um curso, veio fazer a matrícula, passou pela apostila 1, fez prova, e aí tem processos, mini processos, sair com diploma. Então, o processo sempre tem uma entrada e uma saída. Vou no banco, pegar dinheiro. Vou começar a digitar minha senha, meu número, meu cartão, vou sair com dinheiro. Então, o processo é isso. É uma coisa que tem entrada, tem saída, vai do ponto A para o ponto B, e entre esses 2 pontos eu tenho várias atividades no meio. Vários pedacinhos, elementos. O luto é um processo, porque ele está dividido em etapas, em fases, né? A gente falou negociação, depressão, aceitação, e por aí vai. Exatamente. Opa, perdão. O que vocês acham? Acho que a resposta não precisa estar aí. Está aqui, mas olha. Eu consigo transferir o meu luto para alguém? Não, né? A minha avó mesmo, 5 filhos, um deles é minha mãe. Se você pegar os 5 filhos, cada um passou o processo de luto de um jeito. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos. Uns já estavam preocupados com a casa que ficou, não. Outros não querem nem saber da casa. Enfim, pessoas diferentes, mesmo saindo da mesma mãe, tendo a mesma criação, o luto é intransferível. Eu não consigo transferir o meu luto para a Elisete. Então, se alguém da minha família morrer, mesmo que ela seja da minha família, não tem como falar, Elisete, pega o meu luto,
Fica para você, não tem como. Cada um passa por esse processo e por estas fases, aqui, ó, por estas fases, de um jeito único, pessoal, particular. Nossa, mas por que você está tão mal assim? Seu irmão nem está tão mal. Claro, eu sou eu, ele é ele. Né? Bom? Então, ó, o luto é vivenciado de modo único. Beleza? Vamos lá. Importante, para reforçar. O luto tem a ver com um momento no qual você vai tentar encontrar um novo sentido para a vida. Então, a morte da pessoa é o momento 1, ou marco A. Quando eu encontrar um novo sentido para a minha vida, o processo de luto termina. Então, o luto nada mais é do que um período, tem que ter início e fim, é um período. O luto é um período, é um processo, no qual eu vou tentar encontrar um novo rumo para a minha vida. Eu vou fazer uma perguntinha capciosa agora. Mas geralmente a gente acha que luto só tem a ver com morte. Não é isso. Luto tem a ver com rompimento de laços. Então tem gente que era muito rico, perdeu tudo. Processo de luto. Rompeu um laço. Foi traído, traída. Podem reparar, quem é traído passa por tudo isso aqui, ó. Não passa? Nega, não é possível. Mas você está casado comigo casado, né? Geralmente é o homem, né? Não é regra, mas conheço várias mulheres que traíram, mas um exemplo, o homem geralmente é homem. Sei lá, um exemplo. Mas não é possível que você me traiu, cara. Um amigo meu, depois de 22 anos, vejam só, 22 anos, descobriram que o pai dele tinha uma outra família e que ele tinha irmãos de 22 anos. Ou seja, o cara, ele era caminhoneiro. Então, o cara tinha 2 famílias com filhos das mesmas idades. Então, tipo assim, engravidou uma na minha cidade e a outra na outra cidade. E ele, nessas viagens, então, nenhuma família sabia da outra. Então, a família da cidade B não sabia da família da cidade A. Quando descobriram, você acha que vai estar tudo bem? Não, né? Não é possível. Cara, peraí, você tem outro filho da mesma idade do nosso filho? Negação. Depois vai ficar com raiva, aí muitos aqui cometem, infelizmente, coisa errada, né? Mata, bate. Depressão, tentar negociar. Fala, cara, você quer saber? Vida que segue. Vida que segue. O problema é seu, não fui eu quem errei, você que se vira, não quero mais ver seu rosto, tô nem aí. Se for o caso, eu quero só atenção, senão também deixa pra casa e some daqui, sei lá. Aceitação. Cara, já deu, velho. Já deu, não tá tudo bem, não é legal ser corno, não é legal, mas preciso seguir minha vida. Vou tentar achar alguém ou não, quero ficar sozinho, sei lá. Então, o luto não tem a ver só com morte, tem a ver com rompimento de laços. Laços financeiros, emocionais, tem a ver com a morte, com uma notícia. Cara, acabei de receber uma notícia que meu pai tem uma doença que está muito avançada, estágio terminal. Eu vou romper um laço ali. E o meu processo de luto já vai se iniciar ali. Porque eu vou negar. Não é possível. Meu pai, ele é um touro. Olha, ele está aí, como é que ele tem doença terminal? Vou ficar com raiva, vou passar por um momento depressivo, vou tentar negociar, e em algum momento eu vou ter que aceitar, porque eu vou vendo que meu pai está cada vez pior. Realmente. Então eu aceito. Cara, é verdade, o diagnóstico é correto e tudo mais. Tá bom? Então eu podia perguntar isso na prova, mas eu não vou perguntar, hein? Mas fiquem atentos. Luto. É a mesma coisa, depois você pode ler, todas as fases que eu falei, mas... Ó, essa imagem eu acho bela, fantástica. Vejam, vida normal. De repente acontece, por exemplo, a morte. Percebam aqui, ó, você tem quadradinhos, certo? Tá vendo aqui, ó, quadradinho, 1, 2, 3, quadradinhos. Olha aqui o que acontece com a morte, por exemplo.
A vida da pessoa fica uma bagunça, um emaranhado. Perde a linha. A pessoa perde a linha. Ó, e até ela conseguir restabelecer, vai tempo. Ela tem que passar por todas as fases, ó. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Não necessariamente nessa ordem, falo de novo. Não necessariamente nessa ordem. Mas quando ela passa por essas 5 fases do luto, ela vai encontrar um novo sentido para a vida. É igual, gente. Dá para ver que aqui eu tenho bolinhas e aqui eu tenho quadradinhos. Aqui, ó, quadradinho aqui eu tenho bolinhas. O que significa? Uma nova vida. É diferente. É diferente, tá vendo? Não tô falando se é melhor ou pior, só é diferente. Não tenho mais aquela pessoa comigo e por aí. Bom, vamos lá. E aí, lógico, né, gente? O nosso papel também está voltado para, nesse tipo de caso de morte, estágio terminal, cuidar da família, apoiar a família, apoiar o paciente. E nós precisamos ser cada vez mais humanos, principalmente nesse momento. Estágio terminal, a família muitas vezes também vai ficar muito abalada. Uma amiga minha tem um tio dela em São Paulo, minha avó dele, tem um hospital de cuidados paliativos. O hospital vai só disso. E na equipe tem psicólogos para a família. Olha que coisa louca. Avançado, né? Eu acho que é isso mesmo. Por quê? Cara, peraí, mas não só o paciente precisa de apoio. A esposa que vai ficar também. O esposo, o filho, o neto. Os familiares também vão precisar de um apoio psicológico. Então, a família também é contemplada nesse tipo de situação aqui. Então, você, cuidador ou cuidadora, não precisa trabalhar no hospital de cuidados paliativos para entender que a família também fica fragilizada. A família também sente, né? Não é uma notícia que a gente escuta todo dia, não é uma notícia agradável. Pelo contrário, desanima, as pessoas perdem a esperança, ficam depressivas antes mesmo da morte da pessoa, né? Tá bom? Então, precisamos ter esse jogo de cintura, eu diria assim. Vamos lá, tá bom? É o que eu falei. Junto com o desgaste da morte, podem ocorrer desgastes físicos, como, por exemplo, fadiga, enxaqueca, dificuldades respiratórias, insônias. Não só no paciente, mas também no cuidador, também no familiar, por aí vai. E se a equipe for muito próxima, geralmente acontece com a equipe também, tá bom? Primeira vez que e a única, né? Estava no hospital lá do UFSCar, e eu conversei com uma senhora por uma terça-feira, voltei na quarta para continuar, eu tinha que fazer com ela lá, no hospital, e ela morreu. A primeira vez, foi um baque assim que eu levei, falei, nossa, mas eu estava falando com ela ontem, estava tão bem, só que na madrugada de terça para quarta, ela teve uma parada, e ela morreu. E a equipe, essa senhora, ela é muito querida, então a equipe estava aqui detonada, trabalho. Então, às vezes a equipe se envolve também, familiares se envolvem, cuidador, enfim, todas essas pessoas, independentemente da posição que ocupam, se filhos, se esposas, se cuidadores, se médicos, independentemente da posição, função, precisam de um apoio também. São seres humanos, né, gente? Então, a revisão. Primeiro momento, falamos sobre a psicologia, especificamente a psicologia do idoso, que é um estudo, logia, que olha para a psique, mente, vontade e emoção. Então, a gente tenta entender o funcionamento da mente, eu falo psicólogo, né? O psicólogo tenta entender o funcionamento da mente e como é que ela impacta no comportamento da pessoa. Na aula de hoje, a gente viu a psicologia do idoso. E por conta de muitas experiências positivas, negativas, experiências diferentes, esse idoso acaba tendo, muitas vezes, comportamentos e necessidades diferentes.
E aí uma psicoterapia super bem-vinda. Preciso ficar atento a alguns detalhes. Falta de atenção, falta de foco, problema de memória, esquecimento de palavras, não consegue manter um diálogo, lembra de coisas antigas, mas não se lembra de coisas atuais, não consegue fixar informação. Eu cuidador, preciso estar atento. Depois, agora no final, a gente viu sobre pacientes em estágio terminal. Significa terminar que vai terminar realmente. Ou seja, não tem saída, a gente espera a morte, não tem mais tratamento, a gente só vai fazer duas coisas. Se possível, eliminar a dor e trabalhar com qualidade de vida. Se não der para eliminar a dor, a gente vai tentar reduzir, diminuir essa dor e sempre estimular a qualidade. O que você quer fazer, o que você quer comer, com quem você quer estar e por aí vai. Eu quero trabalhar a qualidade de vida dessa pessoa, tá bom? E aí, lembrando, luto é um processo que é intransferível, cada um sente do seu jeito, do jeito particular, dividido em fases. E eu preciso entender que a família também vai sentir esse baque, essa notícia de um estágio terminal, a família também sente. Nós, cuidadores, sentimos. Bom, essa é uma revisão, né? Eu vou deixar para vocês, quando for possível, dê uma olhada nesses links aqui, tá bom? Então, ó, missão 2. Próxima apostila, vamos para saúde e seus cuidados. Esse é o nome da apostila, tá bom? Então, essas já são as duas aulas, ó, as duas próximas aulas. Os dois próximos assuntos, perdão. Então, a apostila Saúde e seus cuidados começa com esse tema. E o capítulo 2 fala sobre a terceira idade. Então, saúde na infância, saúde na terceira idade. Então, a apostila Saúde e seus cuidados. Tá bom? Então, semana que vem, a apostila Saúde e seus cuidados. Missão 3. Prova. Eu ainda não mandei lá, mas eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês visualizarem, tá bom? Vamos lá. Eu vou só compartilhar com vocês agora. Vamos lá. Professor, Oi. quanto tempo eu poderia ter de atraso na aula? Como assim? Em que sentido? Pode falar, tá? Tô ouvindo, só tô caçando aqui. Vou lá a aula começa às 7 horas. Até quanto tempo eu poderia chegar atrasado? Por quê? Eu saio do trabalho, às vezes, eu trabalho 2 por terceiros. E quinta que não dá para alguém que entra um pouco assistir a aula. Tá bom. Porque eu saio às 19h30. Então, se eu chegar na aula às 19h40, já não entra mais, é isso? Não, você entra. Eu teria presença? Sim. Só que o que eu aconselho? Eu vou colocar a gravação no YouTube, aí você volta para ver o pedaço que você perdeu. Mas sim, é possível. É possível. Tá. Só que é lógico, né? Então, por exemplo, aí eu não vou conseguir, durante a aula, não. Não vou conseguir falar, Teovina, olha, até aqui a gente viu tudo isso, porque aí se eu for revisar tudo, aí complica o andamento da aula. Mas você pode, não tem nenhum problema. Você viu que a nossa colega, inclusive, fez isso, ela mandou no grupo aí, agorinha. O nome, porque ela vai acompanhar aqui. 19h30, então dá. Fica tranquila, mas você precisa estar atento que eu, infelizmente, eu não consigo revisar no horário da aula, mas depois eu posso mandar para você. Enfim, quer dizer, eu vou mandar, né? A gravação, tirar dúvida. Então, acho que uns 10 minutinhos que vai ter aqui nesse bloco. É tranquilo. Fica à vontade, não tem problema. Tá bom? Imagina. Ó, essa é a prova, meninos e meninas. Já fizemos uma prova dessa? Já. É a mesma lógica. Tem 5 questões, você escolhe 2. Lucas, qual que eu vou escolher? Aí você que manda. Vou comentar uma por uma. Qual o papel do cuidador na melhora da memória do paciente? Desenvolver atividades momentos, oficinas, aí você pode chamar como você quiser. Mas a ideia é,
Olha, eu preciso estimular a memória do meu paciente por meio de jogos, atividades, encontros, tudo feito de forma estratégica. De acordo com coisas que ele gosta, com coisas que dá prazer para ele, coisas que têm sentido, que tem a ver com o histórico dele, por aí vai. 2. É possível que o cuidador ofereça um ambiente seguro ao paciente? Claro, a gente viu isso na aula passada. Como que eu faço isso, Lucas? Percebam que tem, justifique a sua resposta, tá? Não é só responder sim, porque a pergunta continua, justifique. Como é que eu justifico? Posso tirar tapetes, posso aumentar a luminosidade do local, posso solicitar para tirar degrau, isso está tudo na apostila. 3. Fale um pouco sobre os direitos do cuidador. A gente já conversou bastante sobre isso também. Quais são os direitos, lembra? O cuidador também tem direito, é registrado como trabalhador doméstico, está tudo na apostila. 4. Quais as principais diferenças entre o cuidador formal e o informal? Diferenças. O formal, que é o nosso caso, vocês que estão estudando, vocês têm uma carga horária definida, vão trabalhar X horas por dia. 6 horas por dia, 8 horas por dia, 12 horas por dia, X horas, uma carga horária definida. Diferença 2, salário. Vocês vão receber pelas horas que trabalham, obviamente. Diferença 3, conhecimento, ou treinamento. Então, são 3 diferenças. Carga horária definida, salário, conhecimento, / treinamento. 5. Quais as principais semelhanças entre o cuidador formal, que é o caso de vocês, e o informal, que na apostila chama de cuidador familiar? Principais semelhanças? Ora, ambos estão cuidando de alguém que precisa de ajuda, e o objetivo é proporcionar qualidade de vida, proporcionar uma vida digna, de forma a melhorar, sempre que possível, a qualidade e a saúde, o estado físico dessa pessoa. É simples, tá vendo? Sem ver a resposta eu já consegui responder. Sem ler lá, né? Então, assim, tem 5 perguntas, você vai escolher 2. Lucas, onde eu mando? No meu particular. Vou escrever numa folha com o meu nome. Escreva o nome, por gentileza, de vocês, tá? O nome, escolhi a pergunta 2 e a 4. 2. Resposta. Pergunta 4, resposta, terminou. Tira a foto, manda para mim. Você vai mudar? Vou mandar agora, eu vou encaminhar lá. Eu ainda não mandei, senão a galera ia ficar perguntando. Falei, é melhor explicar na aula, porque senão vai vir uma chuva de perguntas, eu vou explicar a mesma coisa para muitas pessoas. Atentem-se aqui, tá? Prazo é até domingo agora, 23h59. Então, lembra, na escola a gente tem a prova é ali. 1 hora, estourando 2 horas. Agora aqui eu estou dando para você até domingo. Mesmo assim, Lucas, não consegui, meu cachorro foi pro veterinário, mudaram meu horário no trabalho, alguma coisa que acontece. Eu peço para você me mandar mensagem no particular e a gente combina um novo prazo, tá bom? Mas de início, o prazo é esse aqui. Lucas, não vai dar mesmo, manda mensagem para mim, a gente conversa, tá tudo bem. Não quero prejudicar você, na verdade é o contrário, né? Quero ajudar você. Então, a gente pode combinar um novo prazo sim, tá bom? Mas me avisem, por favor. Tá bom? Então, eu vou encaminhar a prova lá no grupo agora. Peço para vocês lerem lá. Ai, Lucas, eu fiquei com dúvida mesmo, você explicando, eu fiquei com dúvida. Não tem problema. A gente revê. Eu posso explicar para você, ver o que você está com dúvida, não tem problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo, tá tudo certo. Meninas do presencial, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Elisete, não, tá vendo não? Galera do Meet, alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo esclarecido. Beleza, que bom. Obrigado. Então tá beleza pura. Um beijo para vocês aí de casa.